Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Jéssica Chaves, para quem é novo aqui, sou terapeuta, mentora, trabalho com terapias integradas de cura emocional e espiritual. E aqui nesse canal a gente fala de multidimensionalidade, de terapias, de magia, de expansão da consciência. E falando em expansão da consciência, vai ser o tema hoje central, porque nós estamos passando por uma semana extremamente importante, com o eclipse que vai acontecer amanhã, no dia 3/3, um eclipse em Virgem, a 12 graus. É um eclipse extremamente potente, tá? Um eclipse lunar, ou seja, um eclipse de lua cheia, que é bem famoso por ser conhecido como um eclipse de lua de sangue. Então, assim, o que eu queria trazer para vocês sobre essa semana, principalmente, não só sobre o eclipse, é que estamos passando por um processo de alteração de linhas de tempo. Já tem alguns dias que estamos passando por esse processo, estamos ainda nesse período entre eclipses, como eu costumo comentar com vocês, que geralmente os eclipses eles vêm em duplinhas, né? Então, tivemos um eclipse no dia 17/2, e agora, amanhã, no dia 3/3, vamos ter o segundo eclipse, que vai ser em Virgem, né? O primeiro foi em Aquário, agora vai ser em Virgem. Então, estamos ainda nesse processo chamado de período entre eclipses, que é um processo intenso. Lembrando que estamos também com Mercúrio retrógrado no signo de Peixes, e esse Mercúrio retrógrado ele já está trazendo para a gente muitas revisões, é, muita coisa do passado vindo à tona, principalmente em sonhos, por se tratar de peixes. Então, tem muita coisa vindo do subconsciente para o consciente para ser liberado, para ser transmutado. Prestem atenção nos sonhos. E então, dentro desse período entre eclipses, a gente está passando por esse Mercúrio retrógrado, e amanhã a gente chega nesse segundo eclipse, que vai ser realmente o auge, aí, o ápice desse período. O ápice do eclipse vai ser no horário de 8h30 da manhã, aproximadamente, mas ele começa lá entre 3h33, 3h40 da manhã. Vocês já podem sentir aí de madrugada. Eu não recomendo nenhum tipo de ritual em dias de eclipses, tá? Dias de eclipses são dias um pouco densos, que abrem-se portais negativados também, apesar de serem eventos astrológicos importantes, porque trazem catarses, trazem transformações necessárias para a nossa vida na Terra, mas realmente eles abrem alguns portais, principalmente um eclipse lunar, né, vinculado à Lua, que é um satélite ali artificial, comandado ali pelos nibiruanos, né? Então não é legal olhar para eclipse, não ter nenhum tipo de vínculo ali com esse horário, mas é só relaxar, descansar e receber os insights e as mudanças, as catarses e as transformações que ele traz, tá? E sempre vai depender de onde você tem, nesse caso, o signo de Virgem no seu mapa. Então é importante olhar, se vocês quiserem deixar aqui nos comentários onde você tem o signo, que casa do seu mapa astral você tem o signo de Virgem, deixa aqui para mim que eu respondo, né, em que área que pode estar pegando, tá bom? Mas esse eclipse, ele vem também como uma finalização, não será uma finalização brusca, tá? Porque não está em graus críticos, não tem uma energia tão grande de finalizações, de rupturas, mas tem uma energia, como todo o eclipse lunar, realmente de alguma culminação emocional, né, que possa estar acontecendo e que começou há 6 meses atrás, no outro eclipse em Virgem que a gente teve há 6 meses atrás. Então agora vai ser a culminação, a finalização de algo que começou lá atrás e que talvez vocês lembrem, talvez não, mas a gente já está passando por esse processo de depuração, de limpeza, de purificação desde lá, né? O signo de Virgem ele pede isso, uma limpeza, uma purificação, um detox, principalmente nos nossos hábitos, porque Virgem rege isso, né? A nossa rotina, os nossos hábitos. Então, coisas aí que a gente precisa restaurar, que a gente precisa organizar, seja mental, seja no físico, seja nos hábitos alimentares, né? Enfim, de trabalho, né? Qualquer coisa nesse sentido, mas de qualquer forma pode ter essa culminação e essa transformação emocional, porque todo eclipse fala disso mesmo. E dentro desse período, né, como eu já falei, a gente está passando por essa transição de linhas de tempo que não tem tanto a ver com o eclipse em si, mas está acontecendo nesse mesmo período, então acaba se interligando. Então,
esse período de recalibração nas linhas de tempo que a gente está passando, a gente vem acontecendo desde a semana passada, com oscilações da ressonância Schumann, né? A gente teve um ápice de mais de 100 de entrada dos flashes solares na ressonância Schumann, agora já desceu, caiu bastante. Essa oscilação também mexe com o nosso campo, mexe com o nosso corpo, mas isso está trazendo para a gente realmente uma alteração. A gente está saindo de linhas de tempo antigas e deixando memórias irem embora também, memórias, e agora a gente está adentrando uma nova linha de tempo mais alinhada e mais elevada. E fazer isso com consciência, como eu estou trazendo aqui para vocês, é o pulo do gato, gente. Meditem mais, trazendo, meditando, visualizando a linha de tempo que vocês querem acessar, a vida que vocês querem acessar, tá? Então, eu fiz isso durante todo o final de semana, de realmente meditar, visualizando a vida que eu quero, tudo que eu quero, e eu tive sonhos essa noite, principalmente a gente está tendo sonhos muito lúcidos agora com Mercúrio retrógrado em Peixes, né? E nessa última noite eu tive a confirmação de que eu estava realmente passando por uma alteração de linha de tempo muito importante, porque o principal dessa linha de tempo, dessa alteração da linha de tempo, são coisas antigas começam a não fazer muito sentido, pessoas começam a ficar um pouco desconexas da nossa vida e pode acontecer, gente, de pessoas não lembrarem algumas vivências que você teve com ela no passado, tá? Isso é muito comum quando a gente salta de linha de tempo. Ou você não lembra dessas vivências, quando a pessoa vem falar alguma coisa com você, você lembra disso, daquilo que aconteceu, você não lembra, não faz ideia, como se tivesse tido um apagão mesmo, ou essas pessoas não lembram, tá? Então eu tive um sonho essa noite com várias pessoas, eu estava conversando e as pessoas não lembravam do que eu estava falando, de coisas que aconteceram no passado, eventos super importantes, marcantes e até traumáticos, e as pessoas não lembrando do que aconteceu e só lembrando assim, né, de mim e da época, mas não lembrando dos eventos, dos fatos concretos. Então eu pedi para, né, minha equipe me trazer uma confirmação de que o que eu estava fazendo no final de semana para realinhar e para saltar de linha de tempo para a linha de tempo que eu queria conscientemente, eu fiz isso. Eu pedi para minha equipe me dar uma confirmação. Na noite anterior eu não tive sonhos me confirmando e eu acordei falando, caramba, não tive nenhuma confirmação, mas essa noite eles me enviaram esse sinal com várias pessoas diferentes, inclusive até o meu pai mesmo falando que não lembrava de eventos lá de trás, que para ele foram muito, muito desafiadores também, ele não lembrava, e outras pessoas também no sonho. E realmente foi a forma que a minha equipe me trouxe de confirmar que sim, eu tinha conseguido avançar para a linha de tempo que eu queria, e eu acabei de entrar nessa linha de tempo porque eu fiz isso de forma consciente. Então, estou trazendo isso para vocês porque eu quero que vocês aproveitem da melhor maneira possível esse salto que a gente está dando, porque realmente é um momento extremamente importante no planeta, toda essa ativação, toda essa mudança que a gente está tendo, junto com os eclipses, junto com o Mercúrio retrógrado em Peixe, que rege os sonhos, rege o inconsciente, tem muita coisa acontecendo, essas oscilações nos flashes solares, a entrada de Netuno e Saturno em Áries, que eu já falei para vocês aqui em vídeos anteriores, tem muita coisa acontecendo, inclusive eu aprofundei muito sobre esses eventos na imersão 2026, o ponto de virada. Quem não tiver participado pode acessar o link nas outras redes, eu vou deixar aqui embaixo meu contato também na descrição, se você quiser acessar, tá muito legal, né? Além de aprofundar todos esses temas e as datas, né? Até o final do ano, a gente aprofundou com práticas de liberação, de quebra de padrões, de limpezas energéticas, de quebra de lealdades familiares, invisíveis, ancestrais e kármicas. Então, é muito importante que a gente faça tudo isso nesse momento para que tudo que a gente precise limpar, transmutar e que precise ficar no passado, fique agora no passado, antes da gente acessar o dia 20, que vai ser a virada do ano novo astrológico, a entrada realmente do ano 1, e onde termina também Mercúrio retrógrado, e essa intensidade toda já vai ter passado, e a gente já vai ter entrado nesse ajuste total, né? E aí, esses últimos dias, gente, são os últimos dias do ano 9, a gente está passando por tudo isso. Então, imagina, está sendo realmente muito importante. A gente está passando por tudo isso nos últimos dias do ano 9, que é um ano de finalizações de ciclos,
está realmente sendo um empurrão gigante para limpezas, para transmutações, para essa reorganização interna e externa, para a gente entrar no ano 1 já nessa nova linha de tempo. E a gente fazer isso de forma consciente, como eu estou falando para vocês, é o mais importante. Então, qual a vida que vocês querem viver, né? É muito legal a gente reformular também memórias antigas. Isso eu faço muito no método CFI, que é um método, né, que eu criei, que eu trabalho com a neuroplasticidade, né, através da neurociência, com meditação, em teta, enfim, que é para que a gente trabalhe memórias antigas, crenças e traumas antigos para substituir por novos e novas crenças, novas formas de enxergar a vida, para a gente condicionar o nosso cérebro, o nosso inconsciente, para realmente estar pronto para essa nova forma de viver, né? Para um subconsciente mais alinhado com essa nova linha de tempo que a gente está precisando acessar. O nosso subconsciente ele precisa acompanhar. Então é importante limpar essas memórias, reprogramar o inconsciente, fazer essa reprogramação mental mesmo, tá? Então, assim, aproveitem esses últimos dias. Eu não posso dizer que está leve, que está fácil, está dando muito cansaço físico, mental, uma sobrecarga emocional e mental mesmo. Então descansem, não se cobrem muito, principalmente porque Mercúrio retrógrado também pede isso, uma desaceleração e um descanso. Então bebam bastante água, descansem, meditem muito, porque é uma temporada de vocês receberem muitos insights, além de ser importante essas visualizações na meditação também. Escutem mais o que a equipe está tentando passar para vocês. Vocês precisam silenciar e meditar mais para receber essas informações e para que vocês consigam entender esses ajustes que estão acontecendo também. Silenciem bastante, se precisarem se conectar um pouco mais, usando ervas, usando medicinas da floresta, é legal, sabe? O rapé, jurema sagrada, tem ervas que ajudam muito na expansão de consciência, para aumentar a intuição, expandir mais a glândula pineal, né? Então, é isso, gente. Me falem aí como é que vocês estão sentindo e em que casa que o eclipse pega aí no mapa de vocês. Comentem aqui, tá bom? E quem quiser vir para a imersão ou participar de alguma terapia aí de liberação para que a gente possa ajudar nessa expansão de consciência, é só vir aqui nos contatos também abaixo, tá bom? Lindo eclipse amanhã para todos, vai ser muito especial.